Na noite de 29 de março de 2008, um crime brutal abalou o Brasil. Isabella Nardoni, uma menina de apenas 5 anos, foi encontrada sem vida no jardim do edifício London, na zona norte de São Paulo. A princípio, a versão apresentada por seu pai, Alexandre Nardoni, e sua madrasta, Ana Carolina Jatobá, sugeria um trágico acidente. No entanto, investigações minuciosas revelaram um cenário muito mais sombrio, transformando o caso em um dos mais chocantes e debatidos da história criminal do país. Neste vídeo, vamos relembrar os detalhes desse crime que parou o Brasil. Vamos entender quem era Isabella, o que aconteceu naquela fatídica noite e como as investigações desmentiram a versão do casal. Também revisitaremos o julgamento, a condenação e a situação atual dos envolvidos. A história de Isabella Nardoni não é apenas um caso policial, mas um reflexo da importância da justiça e da luta contra a impunidade. Prepare-se para conhecer todos os detalhes desse crime e suas consequências. Se você se interessa por casos criminais, já se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Isabella de Oliveira Nardoni nasceu em 18 de abril de 2002, filha de Alexandre Nardoni e Ana Carolina Oliveira. Desde pequena, era descrita como uma criança doce, carinhosa e cheia de vida. Seus pais se separaram pouco tempo após seu nascimento e Isabella passou a viver com sua mãe, mantendo visitas regulares ao pai. Alexandre Nardoni, então estudante de Direito, iniciou um relacionamento com Ana Carolina Jatobá, com quem teve 2 filhos. O casal morava no edifício London, na zona norte de São Paulo, e Isabella os visitava frequentemente nos finais de semana. Na noite de 29 de março de 2008, Isabella passou o dia com o pai, a madrasta e os meio-irmãos. O retorno para casa deveria ser apenas mais uma noite normal, mas se transformou em um dos crimes mais chocantes do país. Segundo a versão inicial apresentada por Alexandre e Ana Carolina, ao chegarem ao apartamento, ele teria subido com Isabella, enquanto Ana Jatobá ficou no carro com os outros filhos. Poucos minutos depois, Alexandre desceu desesperado dizendo que a janela da menina estava aberta e que ela havia caído. A polícia foi acionada e, ao chegar ao local, encontrou Isabella no jardim do prédio, ainda com sinais de vida. Ela foi levada às pressas ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos. No entanto, a cena do crime e os primeiros laudos médicos logo levantaram suspeitas sobre a versão do casal. O corpo de Isabella apresentava sinais de asfixia, sugerindo que ela havia sido agredida antes de ser jogada pela janela. Além disso, vestígios de sangue foram encontrados no apartamento e no carro da família. O comportamento dos pais também chamou atenção. Eles pareciam mais preocupados em se defender do que lamentar a perda da menina. O que parecia ser uma tragédia doméstica logo se tornou um caso de grande repercussão nacional. A opinião pública exigia respostas e justiça, enquanto a polícia trabalhava para desvendar o que realmente aconteceu naquela noite. O que a investigação revelou? Como a polícia desmentiu a versão do casal. No próximo capítulo, vamos mergulhar nos detalhes da investigação que levaram à condenação de Alexandre Nardoni e Ana Carolina Jatobá. A morte de Isabella Nardoni foi inicialmente tratada como um acidente trágico. No entanto, os primeiros detalhes levantados pela perícia e os depoimentos dos envolvidos rapidamente mudaram o rumo das investigações. Assim que a polícia chegou ao edifício London, encontrou Alexandre Nardoni no térreo, supostamente desesperado, enquanto Ana Carolina Jatobá permanecia no apartamento. Testemunhas relataram que ouviram gritos momentos antes da queda de Isabella, o que contradizia a versão apresentada pelo casal. No hospital, médicos que atenderam Isabella notaram marcas de agressão incompatíveis com uma simples queda. O laudo inicial apontou sinais de esganadura e pequenas lesões pelo corpo. Isso levou os peritos a investigarem mais a fundo as circunstâncias do ocorrido. No apartamento, os investigadores encontraram evidências que reforçavam a suspeita de um crime brutal. Manchas de sangue foram detectadas no chão, nas paredes até na fronha do travesseiro da menina. Além disso, a tela de proteção da janela havia sido cortada, indicando uma tentativa de encobrir o crime. O depoimento de Alexandre Nardoni apresentava inconsistências. Ele alegava que havia deixado Isabella dormindo na cama. Ao retornar ao térreo, viu a janela aberta e a filha caída. Porém, os peritos concluíram que alguém dentro do apartamento havia arremessado a menina.
Paralelamente, Ana Carolina Jatobá se contradisse em seu depoimento. Em uma de suas declarações, afirmou ter ficado no carro o tempo todo, mas depois disse que subiu ao apartamento em determinado momento. Além disso, vizinhos relataram ouvir discussões vindas do imóvel pouco antes da tragédia. A polícia passou a considerar Alexandre e Ana Carolina os principais suspeitos. A reconstituição dos fatos revelou que Isabela provavelmente foi agredida dentro do apartamento, esganada até perder a consciência, em seguida, jogada pela janela para simular um acidente. Diante das provas e da pressão popular, a investigação tomou um novo rumo. O casal passou de testemunha a investigado e a possibilidade de um acidente foi descartada. Com o avanço das investigações, a perícia técnica desempenhou um papel crucial na reconstituição dos eventos que levaram à morte de Isabela Nardoni. A análise científica das evidências desmontou a versão apresentada por Alexandre Nardoni e Ana Carolina Jatobá, consolidando as suspeitas contra o casal. O laudo do Instituto Médico Legal, IML, confirmou que Isabela não apenas caiu, mas sofreu agressões antes da queda. Sinais de esganadura no pescoço e pequenos hematomas pelo corpo indicavam que a menina havia sido asfixiada antes de ser jogada pela janela. Além disso, havia lesões no pulso e no antebraço, sugerindo que ela tentou se defender. Outro fator determinante foi a análise do apartamento. Especialistas do Instituto de Criminalística encontraram vestígios de sangue no chão do quarto de Isabela, próximo à cama e na tela de proteção da janela. O luminol, um reagente químico usado para detectar sangue invisível a olho nu, revelou ainda mais marcas, apontando que a menina pode ter sido arrastada antes da queda. A perícia também desmentiu um dos principais argumentos da defesa, a suposta invasão de um terceiro elemento. Não havia sinais de arrombamento na porta ou qualquer indício de entrada forçada. Além disso, a simulação da dinâmica da queda revelou que Isabela não teria força suficiente para sair sozinha da cama, subir na janela e se lançar. Outro ponto fundamental foi a análise do tempo dos eventos. O casal alegava que tudo ocorreu em questão de segundos, mas os especialistas mostraram que as ações descritas por Alexandre Nardoni não coincidiam com os registros dos vizinhos e da perícia. Isso levantou mais dúvidas sobre a credibilidade de seus depoimentos. Diante dessas provas, o Ministério Público formalizou a acusação contra Alexandre Nardoni e Ana Carolina Jatobá. Ambos foram denunciados por homicídio triplamente qualificado, agravado por meio cruel, motivo torpe e impossibilidade de defesa da vítima. Com a denúncia aceita pela Justiça, o caso avançou para a fase do julgamento. A opinião pública já estava dividida e a mídia acompanhava cada novo detalhe com enorme atenção. O julgamento de Alexandre Nardoni e Ana Carolina Jatobá começou em março de 2010 e rapidamente se tornou um dos mais acompanhados da história judicial brasileira. A comoção pública era imensa e a mídia cobria cada detalhe do tribunal. Familiares, especialistas e testemunhas-chave foram ouvidos, reforçando a gravidade do crime e a brutalidade dos atos cometidos contra Isabela Nardoni. O Ministério Público, representado pelo promotor Francisco Sembranelli, apresentou um caso sólido contra o casal, baseando-se nas provas forenses e nos depoimentos colhidos durante a investigação. Ele destacou a impossibilidade de um terceiro ter invadido o apartamento e a incompatibilidade entre a versão da defesa e as evidências científicas. A defesa, por outro lado, argumentou que não havia testemunhas oculares do crime e que os laudos periciais poderiam ser interpretados de forma diferente. Advogados tentaram reforçar a tese de que alguém de fora teria entrado no apartamento e cometido o assassinato. No entanto, essa hipótese foi desmontada pela perícia, que demonstrou que a tela da janela havia sido cortada por dentro e não havia sinais de invasão. Durante os dias de julgamento, a emoção tomou conta do tribunal. A mãe de Isabela, Ana Carolina Oliveira, deu um depoimento comovente, relembrando os momentos finais com a filha e pedindo justiça. O comportamento de Alexandre Nardoni e Ana Carolina Jatobá também chamou atenção. Ambos mantiveram a postura de inocentes, mas demonstraram nervosismo em diversos momentos cruciais. Após 5 dias de intensos debates, o júri popular decidiu pela condenação do casal. Alexandre Nardoni foi sentenciado a 31 anos, 1 mês e 10 dias de prisão em regime fechado, enquanto Ana Carolina Jatobá recebeu uma pena de 26 anos e 8 meses pelo crime de homicídio triplamente qualificado.
A sentença foi comemorada pela opinião pública como um marco na justiça brasileira. Muitos viam o caso como um teste para a imparcialidade do sistema jurídico diante da pressão da mídia e da sociedade. A condenação trouxe alívio para aqueles que buscavam justiça por Isabela, mas também levantou discussões sobre o sistema penitenciário e a possibilidade de progressão de pena para crimes dessa natureza. Após a condenação, Alexandre Nardoni e Ana Carolina Jatobá foram enviados para cumprir suas penas em diferentes presídios. A adaptação à nova realidade não foi fácil, especialmente pelo grande impacto do caso na opinião pública e pela revolta gerada entre outros detentos. Alexandre Nardoni foi encaminhado para a penitenciária de Tremembé, no interior de São Paulo, conhecida por abrigar presos de crimes de grande repercussão. Dentro do presídio, ele manteve um perfil discreto. Ao longo dos anos, passou a trabalhar e estudar para obter redução da pena. Em 2019, após cumprir parte da sentença, Alexandre conseguiu a progressão para o regime semiaberto, podendo sair durante o dia para trabalhar e retornar à noite. Sua saída gerou indignação e discussões sobre o sistema de progressão penal brasileiro. Ana Carolina Jatobá também foi levada para um presídio em Tremembé e enfrentou dificuldades semelhantes. Como mulher condenada por um crime contra uma criança, sua situação era ainda mais delicada dentro do sistema carcerário. Ao longo dos anos, ela demonstrou bom comportamento, assim como Alexandre, conseguiu o benefício do regime semiaberto em 2017. O caso Nardoni não apenas impactou a vida dos condenados, mas também trouxe mudanças significativas para a sociedade. A brutalidade do crime e a comoção nacional reacenderam debates sobre penas mais severas para crimes hediondos, progressão de regime para assassinos e a vulnerabilidade das crianças dentro do próprio ambiente familiar. A mãe de Isabela, Ana Carolina Oliveira, tornou-se uma figura de força e resiliência. Ao longo dos anos, ela reconstruiu sua vida, casou-se novamente e teve outros filhos, mas nunca deixou de homenagear Isabela. Seu depoimento no julgamento foi um dos momentos mais marcantes do caso, e sua luta por justiça sensibilizou o país. Mesmo anos após o crime, o caso Nardoni continua sendo lembrado como um dos mais chocantes do Brasil. Ele reforçou a necessidade de aprimoramento do sistema penal e serviu como um alerta sobre a importância da proteção infantil. O caso Isabela Nardoni não apenas chocou o Brasil, mas também se tornou um dos crimes mais midiáticos da história do país. Desde os primeiros momentos após a tragédia, a imprensa acompanhou cada detalhe, alimentando uma cobertura intensa que despertou comoção e indignação nacional. A mídia desempenhou um papel crucial tanto na disseminação de informações quanto na formação da opinião pública. Emissoras de TV, jornais e revistas exploraram o caso exaustivamente, com análise de especialistas, entrevistas com familiares e reconstruções dos fatos. Programas jornalísticos trouxeram especialistas em criminalística e psicologia para avaliar o comportamento dos acusados, enquanto repórteres seguiam cada passo da investigação. As redes sociais, ainda em crescimento na época, também começaram a ser um espaço de debate acalorado. A população se mobilizou, exigindo justiça e penas mais severas. A indignação popular foi tão grande que, durante o julgamento, pessoas se reuniram em frente ao tribunal carregando cartazes, gritando palavras de ordem contra os acusados. Além do impacto midiático, o crime gerou discussões profundas sobre o sistema penal brasileiro. O caso evidenciou brechas na legislação, especialmente no que diz respeito à progressão de pena e ao cumprimento de sentenças para crimes hediondos. Muitas pessoas passaram a questionar se penas mais duras deveriam ser aplicadas para crimes dessa natureza. A tragédia também serviu para fortalecer o debate sobre violência infantil e o papel da proteção da criança no ambiente familiar. Organizações de defesa dos direitos infantis usaram o caso para alertar sobre os riscos de maus-tratos dentro de casa e a necessidade de maior fiscalização e denúncia de abusos. Com o passar dos anos, documentários, livros e matérias especiais revisitaram o caso, mantendo viva a memória de Isabela e reforçando a importância de medidas preventivas para evitar que crimes semelhantes aconteçam. A história de Isabela Nardoni segue como um marco trágico, mas que trouxe reflexões profundas sobre justiça, proteção à infância e o papel da sociedade na defesa dos mais vulneráveis.
O assassinato de Isabella Nadoni não foi apenas um crime brutal que chocou o Brasil, mas também um caso que gerou impactos significativos na sociedade e no sistema jurídico. O clamor popular por justiça impulsionou o debate sobre o endurecimento das leis e a necessidade de maior proteção às crianças vítimas de violência doméstica. Uma das consequências mais marcantes foi a ampliação das discussões sobre penas mais rígidas para crimes cometidos contra menores. O caso reforçou a importância da Lei da Proteção Integral da Criança e do Adolescente, estabelecida pelo Estatuto da Criança e do Adolescente ECA, e reacendeu o debate sobre punições mais severas para crimes dessa natureza. Além disso, houve um aumento nas campanhas de conscientização sobre violência infantil. Instituições passaram a promover mais ativamente a denúncia de maus-tratos dentro do ambiente familiar, incentivando vizinhos, professores e pessoas próximas a ficarem atentos a sinais de abuso. O caso Isabella Nadoni foi frequentemente citado como um alerta sobre a necessidade de vigilância constante em situações suspeitas. O crime também influenciou mudanças na percepção da opinião pública sobre a progressão de pena e a aplicação de medidas mais duras contra condenados por crimes hediondos. Embora Alexandre Nadoni e Ana Jatobá tenham sido condenados a penas longas, a possibilidade de redução do tempo de prisão por bom comportamento gerou indignação e reforçou o debate sobre a necessidade de revisão das regras de cumprimento de pena no Brasil. Além da esfera jurídica, o legado do caso se reflete na memória coletiva da sociedade brasileira. A tragédia de Isabella é constantemente relembrada em documentários, livros e programas especiais que buscam não apenas narrar os fatos, mas também reforçar a importância de políticas públicas voltadas à proteção da infância. O impacto desse crime ultrapassou as barreiras do tempo e continua sendo uma referência em discussões sobre justiça e impunidade no Brasil. Sua história segue como um símbolo da fragilidade da infância diante da violência e da necessidade de garantir que tragédias como essa não se repitam. O caso Isabella Nadoni, com todos os seus aspectos chocantes e o impacto profundo na sociedade, continua sendo uma marca indelével na história criminal brasileira. A morte brutal de uma criança, supostamente nas mãos de seu próprio pai e madrasta, expôs de forma dramática as fragilidades do sistema de proteção à infância e trouxe à tona questões fundamentais sobre violência doméstica, impunidade e justiça. A busca incessante por respostas, o julgamento que se seguiu e a condenação de Alexandre Nadoni e Ana Jatobá mostraram que, apesar das falhas no processo e das controvérsias, a sociedade não está disposta a aceitar crimes dessa natureza sem questionar as falhas do sistema e sem exigir respostas. Isabella se tornou um símbolo da luta contra a violência doméstica e a impunidade no país. Além disso, o caso de Isabella reforçou a necessidade de mais investimentos em políticas públicas de prevenção à violência contra crianças e adolescentes. Organizações sociais, campanhas educativas e até escolas têm procurado ampliar a conscientização sobre os sinais de maus-tratos e sobre como denunciar. É imprescindível que cada um de nós se torne vigilante, atento às necessidades e ao bem-estar das crianças ao nosso redor, para evitar que tragédias como a de Isabella se repitam. O legado da história de Isabella também envolve reflexão e ação. A sociedade precisa continuar a pressionar por melhorias no sistema de justiça e a implementação de leis mais rigorosas para punir quem comete crimes contra a infância. Não podemos mais permitir que vidas inocentes sejam destruídas de forma tão brutal. Se você está ciente de situações de violência ou abuso infantil, é essencial agir. Denuncie. Existem canais de apoio, como o Disque 100, que são fundamentais para proteger as crianças e garantir que os responsáveis por essas atrocidades sejam responsabilizados. Não podemos permitir que as tragédias de hoje sejam ignoradas amanhã. A proteção das nossas crianças deve ser a nossa prioridade e devemos trabalhar juntos para criar uma sociedade mais justa e segura para todos. Se você se importa com o futuro das crianças e acredita que a conscientização é o primeiro passo para um mundo mais seguro, compartilhe esse conteúdo e ajude a divulgar a mensagem de proteção e justiça. Se você ficou impactado por esse caso e acredita na importância de discutir justiça, segurança e os direitos das crianças, inscreva-se no nosso canal para ficar por dentro de mais histórias criminais. Não se esqueça de ativar o sininho para não perder nenhum vídeo importante. Deixe seu comentário também para compartilhar sua opinião sobre esse caso.